a oportunidade de mostrar aqui para vocês um pouquinho da integração do GPT que nós temos na ferramenta. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou dividir minha tela, tá? E vou mostrar aqui o que nós temos aqui, tá? Eu vou começar de cima para baixo, fazendo uma busca generalizada, tá? De um assunto qualquer, tá? É um assunto que eu já preparei um pouquinho, mas esse assunto poderia ser feito qualquer assunto relativo a jurídico ou legal mesmo aqui no Brasil, tá? Então, essa aqui é a nossa ferramenta de busca. Então, nós vamos fazer uma busca, ver os resultados, tá? Depois eu vou mostrar como importar essa busca dentro da ferramenta e como, por questão de tempo, eu vou direto na ferramenta como se tivesse importado esses processos e rodar o GPT em cima deles, tá? Então, por exemplo, digamos que aqui a gente quer fazer uma pergunta, esse é um caso real, tá? Do Banco BV, tá? E queira alguma coisa sobre, por exemplo, execução fiscal, tá? Então, a gente pode fazer a busca aqui em cima, tá? Então, a gente procura as palavras Banco BV mais execução fiscal dentro de qualquer publicação no Brasil. Então, nós estamos olhando aqui numa base, né, de 200 e poucos milhões de processos. Então, a gente já encontrou aqui o Banco BV, né, exatamente, o cumprimento de sentença, etc, etc. Então, se você abrir embargos, a execução fiscal, né? Então, olhando aqui, a gente consegue ver que são os embargos de execução fiscal do Banco BV, tá? Então, a gente sabe que esses aqui são os processos que são de interesse, que nós vamos fazer uma pesquisa, tá? Então, o que eu faria agora? Eu venho aqui, eu salvo essa busca, né? Banco BV, execução fiscal, né? E posso, em seguida, importar dentro da ferramenta, tá? Então, vindo aqui, ele encontrou 303 processos e eu vou selecionar, tá? Aqui há outras buscas, né, que eu possa fazer, né? Então, eu posso vir aqui e importar, tá? Então, seria Banco BV de execução fiscal, ok? Uma vez que eu faça isso, a plataforma vai buscar esses processos, né? Vai montar uma carteira e vai lá no TJ atualizar todos esses processos que eu encontrei, tá? Então, isso pode demorar, depende do tamanho da carteira, pode demorar de 24 horas até 48 horas, né? Mas o que vai acontecer é que esses 303 processos vão ser trazidos para dentro da ferramenta de hidrometria. Então, nesse caso, eu já fiz essa busca, tá? Então, entrando aqui no produto, eu tenho essa carteira, tá? Deixa eu entrar aqui. Da visão geral, tá? Então, ele tinha lá 303 processos, ele buscou, na verdade, 290, porque alguns são realmente inacessíveis, né? Pode ter cerca de justiça, etc, tá? Então, aqui dentro, nós temos toda a jurimetria desses processos de execução fiscal do Banco BV, tá, ok? A gente pode ver, enfim, toda a ferramenta da Deep Legal que o pessoal já conhece mesmo, né? Enfim, todas as informações possíveis desses processos, tá? Perto aí de 190 indicadores que podem ser exportados do Excel, etc. Legal, mas agora eu falo assim, tudo bem, mas o que o GPT tem com isso, né? Nós integramos o GPT na ferramenta, aqui em cima, então o GPT permite que eu faça perguntas para sentenças desses processos que eu fiz a seleção. Então, se eu venho aqui em cima e seleciono o GPT, eu seleciono o filtro BV tributário, então ele vai carregar aqui do lado os processos dessa carteira, então eu posso escolher um deles, né? E tem aqui o peculiaridades, etc., todo que foi a sentença desse processo de execução fiscal. E aqui, da mesma maneira que o modo GPT, a gente pode fazer o quê? A gente pode interagir com esse processo, tá? Então, eu posso falar assim, qual foi a jurisprudência, né? Jurisprudência aplicada nessa sentença, né? Por exemplo, né? Então, eu posso rodar essa pergunta. Então, ele está pegando o quê? Ele está pegando essa pergunta, enviando lá para o GPT, né? E ele vai voltar com a resposta, né? Então, ele está analisando, ele fala assim, sim, olha, ele teve, né? A gente tem uma resposta sim ou não, que é perfeito para quem quer respostas, por exemplo, se o juiz utilizou tal lei, tal argumento, etc. Isso permite depois que você consiga fazer métricas diretamente com perguntas sim ou não, né? Mas a gente também retorna uma resposta escrita, né, em que o GPT lê essa sentença
e fala exatamente quais são por que qual jurisprudência foi aplicada aqui nessa decisão, né? A gente limita isso para perto de 250 palavras no máximo, tá? Para que você tenha, então, você sabe que foi aplicada uma jurisprudência, e aqui embaixo ele vai colocar para você a explicação de qual jurisprudência foi aplicada nessa sentença, tá ok? Legal, terminou, você pode brincar com outras perguntas aqui e tal, mas você fala assim, legal, mas como é que eu rodo isso em toda a minha pesquisa, né? É agora que a gente vê o poder da Deep Legal junto com o GPT. É como você pode rodar em massa essas perguntas nos seus processos, tá? Então você pode vir aqui nos resultados, e eu coloquei aqui algumas perguntas, né? Deixa eu desligar ela aqui, ó, pera um pouquinho, tá? E limpar, tá? Deixa eu limpar, beleza. Então, aqui eu posso escolher, espera um pouquinho, deixa ele carregar, ele estava rodando o outro. Você pode escolher as perguntas, né, e você pode rodar, na verdade eu já rodei, né, porque demora um pouquinho, né, e você pode vir aqui, depois que você roda essas 5 perguntas em toda a sua base, você pode vir e baixar o relatório em Excel, como se todas as perguntas fossem rodadas em toda a sua base dos processos, né? Geralmente, se você vai rodar aqui, demora entre 10 a 15 minutos, porque ele está pegando essas 5 perguntas, enviando para o GPT e devolvendo para você, tá? Então, você pode vir aqui, depois que ele termina, ele fala, olha, 100% das suas perguntas foram respondidas, né? Eu já tinha rodado por interesse de tempo, e aqui a gente tem, tá, as perguntas que foram respondidas em toda a sua carteira do GPT, tá? Então, isso daqui é muito útil para quem quer fazer uma pesquisa, qualquer pesquisa. Então, olha que uma pesquisa, você começa de uma pesquisa geral no search da Deep Legal, de qualquer assunto, traz para dentro da ferramenta, ali você tem todo o nível de geometria possível, né, todos os indicadores, e aí você pode rodar aqui, né, as perguntas em massa na sua carteira. Então, por exemplo, aqui, eu rodei, né, deixa eu ampliar um pouquinho mais. Qual a jurisprudência usada na decisão? Então, ele fala sim, houve uma jurisprudência, e aqui ele fala qual foi, né? Se tem quais tributos mencionados, porque a gente está falando de execução fiscal, olha, ele não menciona, então não menciona nessa sentença nenhum tributo, né? Se a decisão foi favorável à empresa, não. A decisão foi desfavorável à empresa, né? Ele deu, enfim, as razões aqui, mas o GPT interpretou a sentença e falou, olha, a sentença não foi boa para a empresa, né? E nos casos que foi desfavorável, qual a justificativa? Por que o juiz tomou aquela decisão, né? Então, o que nós fazemos aqui é uma pesquisa em massa, né? Então, basicamente, nós estamos rodando até 5 perguntas em todas as sentenças do seu portfólio e retornando para você não só as perguntas, mas uma resposta curta, dizendo sim ou não, para que você possa dar para o seu cliente uma resposta em percentagem, por exemplo, da efetividade dessa sua pergunta, né? E aqui a explicação de cada resposta, tá? Então, com isso, o que a gente faz? A gente consegue trazer o GPT como se fosse um assistente seu, que consegue analisar toda a sua carteira de processos de uma maneira totalmente livre e flexível, ok? Acho que é isso que eu queria mostrar. Tem alguma pergunta? Alguém está online para fazer alguma pergunta? Estou disponível aqui para responder para vocês. Pessoal, se não tiver pergunta agora, não tem problema, vocês podem também dirigir as perguntas para mim, e como eu falei, sempre é possível marcar comigo ou com a Micaele, que somos aqui da área de Customer, uma conversa dedicada a vocês. Então, eu agradeço ao Raul, estou encerrando aqui a gravação, e peço que fiquem atentos para as novas pautas aqui das nossas reuniões abertas. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado a todos. Tchau, tchau.